Glórias a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração de compartilhar com a igreja é uma das primeiras mensagens que o Senhor me revelou. E ela coincide muito com o momento em que a gente está vivendo, com o período que a gente está passando. E quando eu orei a Deus pedindo direção sobre o que é que Ele gostaria que fosse compartilhado com a igreja, Ele trouxe essa mensagem à memória e eu vou compartilhar com ela. Quem já ouviu, absorve ainda mais, e quem não ouviu, preste atenção, porque é uma mensagem que, se nós colocarmos em prática, assim como todas as outras, certamente ela nos levará a um caminho de salvação. E quando o Senhor ele me revelou essa mensagem, Ele me entregou ela através de um sonho. Nesse sonho estava eu, minha mãe, meu pai e uma prima minha andando na areia de uma praia. Era dia, tinha muito sol, o dia estava limpo, estava lindo. De repente começou a soprar um vento muito forte. E aquele dia ensolarado escureceu, levantou aquele tempo de chuva, a maré do mar começou a subir e antes de dar tempo de qualquer outra coisa, o mar ele já invadiu tudo e chegou aonde a gente estava. E quando as águas bateram nos nossos pés, eu peguei na mão deles e eu falei, a gente tem que sair daqui agora. E a gente começou a subir uma ladeira, era uma rua assim muito íngreme, era uma subida muito acentuada. E a gente subiu e quando a gente chegou lá em cima tinha uma casa de madeira. Eu falei, é aqui que a gente vai entrar. E eu entrei com eles nessa casa, fechei a porta. Nisso as águas subiram e levantou uma parede de água por trás da casa e aquilo queria engolir a casa. E a casa era toda os vidros eram como se fosse blindex, mas a água não entrava na casa, nem pelos vãos da porta, pelos vãos de janela, não entrava. Era como se a casa tivesse impermeada. Nisso, eu falei assim, meu Deus, vai todo mundo morrer. Aí a minha prima pegou e falou assim, tudo passa pela vontade permissiva do Senhor. Nisso, a minha mãe saiu da onde a gente estava, foi num cantinho da casa, dali a pouco ela voltou, eu falei, onde que você estava? Ela falou assim, eu fui ali falar com Deus e Deus falou para mim do Enoque. E eu olhei para a cara dela, não entendi nada, né? Deus falou do Enoque, amém. A gente sabe que Enoque andou com Deus, né? Nisso, os vidros da casa começaram a chacoalhar por causa da pressão da água que queria invadir a casa. E quando eu vi que ia arrebentar tudo, eu saí num cantinho e eu falei, Senhor, tem misericórdia. Quando eu falei, tem misericórdia, era como se tivesse estourado uma barragem, aquela água desceu, blum, montanha abaixo e engoliu tudo, mas a casa permaneceu inteira. E quando eu acordei desse sonho, a primeira palavra que me veio na cabeça foi Noé. E é sobre ele que nós vamos falar nessa noite. Quando nós olhamos para os tempos atuais, a gente vê que nós estamos vivendo tempos de fins, tempos finais. As promessas da vinda de Cristo deixadas na Bíblia, elas já estão se cumprindo. A maioria delas já se cumpriram. E quando a gente olha para tempos de fins, não existe ninguém melhor do que Noé para falar conosco nessas condições. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a terra já passou por 2 julgamentos. No tempo de Noé, Deus julgou a terra inteira e mandou o dilúvio. E nos tempos de Ló,
Deus julgou uma região, Sodoma e Gomorra, e fez chover fogo e enxofre do céu, por causa de uma série de pecados que as pessoas cometiam e não se arrependiam. E quando nós continuamos meditando na palavra, nós vemos que existe um julgamento que está prestes a acontecer. E quando esse julgamento acontecer, para uns vai ser a gloriosa vinda de Cristo. Para outros vai ser a terrível vinda de Cristo. E nós todos devemos estar preparados para esse dia. O texto de Mateus 24, versículo 42, vai dizer assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Então existe um julgamento iminente que envolverá não só as nossas vidas, mas toda a raça humana. E o Senhor está procurando pessoas que se posicionem diante dele e diante da palavra dele. Amém? O texto que nós vamos meditar se encontra lá em Gênesis capítulo 6, versículo do 5 ao 8, e diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Nós precisamos entender um pouquinho, voltar na história, só para a gente entender como é que a terra chegou nessa condição. Lá no Éden, Deus cria Adão e Eva e eles comem do fruto proibido. Eles pecam lá dentro do jardim. Quando Deus vem no jardim prestar contas com Adão acerca do que aconteceu, Adão joga a culpa na Eva, Eva joga a culpa na serpente e ninguém assume que fez errado, que pecou. Nisso, a iniquidade entra no coração do homem e a consequência de não reconhecerem o pecado foi a expulsão deles do jardim do Éden. Fora do jardim, Adão e Eva vão gerar Caim e Abel. Caim mata Abel e foge para a terra de Nod e lá ele constitui família. Adão e Eva vão ter outro filho chamado Sete no lugar de Abel. Sete vai gerar um filho que chama Enos, e a Bíblia faz questão de dizer que foi a partir da geração de Enos que o nome do Senhor começou a ser invocado. Porque até então esqueceram de se invocar o nome do Senhor, morreram na fé. E a partir daí, a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus, eles começam a se unir com as filhas dos homens. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que invocam o nome do Senhor. São aqueles que obedecem a palavra do Senhor. São aqueles que ouvem a voz do Senhor. E as filhas dos homens eram as filhas daquele povo que não temia a Deus. Ou seja, os filhos de Deus começaram a se unir num julgo desigual com o infiel.
E dessa união, desse julgo desigual do fiel com o infiel, a Bíblia vai falar que começaram a nascer uma geração má e perversa, que a Bíblia diz chamar de valentes. Quando essa geração má e perversa nasce, a maldade se multiplica, e o texto que nós lemos começa dizendo que Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que a intenção do coração do homem era amar continuamente. Quando Deus vê que a maldade se multiplica, a Bíblia quer dizer que Deus começa a levar em consideração a maldade do homem. Ou seja, Deus pesou a humanidade numa balança e ele considerou que aquela maldade era contínua, ou seja, a iniquidade se estabeleceu de uma maneira naquele povo que a índole deles passou a ser uma índole má. O povo já não lembrava mais das palavras do Senhor, o povo já não queria mais caminhar como o Senhor instruía, mas queria fazer as suas próprias vontades, que eram más continuamente. E quando nós olhamos para o texto de Provérbios, a Bíblia vai dizer que o coração que maquina pensamentos perversos, Deus odeia. É nessas palavras, Deus odeia. E quando Deus vê que a maldade só faz, a humanidade só faz aquilo que ele odeia, o mené, tekel, ufarsim chega na humanidade. Pesado fostes na balança e foste achado em falta. Deus então vê que o homem não se arrepende mais dos seus atos pecaminosos. Deus vê que o homem não deixa mais de praticar a maldade. Deus vê que o homem não dá mais ouvidos à sua voz, que começa a tratar o errado como certo e o certo como errado. Deus instruía e o povo não obedecia. E diante desse cenário caótico, de uma humanidade dominada pelo pecado, o versículo seguinte vai dizer então que Deus se arrepende de ter criado o homem. Só que Números 23 vai dizer que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Como é então que Deus se arrepende de ter criado a humanidade? O arrependimento para Deus é diferente de arrependimento para o homem. Porque quando nós, seres humanos, nos arrependemos de algo que nós fizemos de errado, nós mudamos a nossa mente, nós mudamos o nosso entendimento. Mas Deus, a Bíblia vai dizer lá em Malaquias 3,6 que Ele é imutável. Ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Então Deus usa a expressão arrependimento para mostrar para nós, homens, seres humanos, fazer com que nós entendamos qual era o sentimento que ele teve diante daquele cenário. Então, para nos mostrar que o pecado do homem o desagradou de uma maneira tão profunda, que ele resolveu acabar com toda a raça humana. E que o juízo que aquele povo ia sofrer seria totalmente culpa deles próprios. Porque a Bíblia diz que Deus ele é longânimo e misericordioso. Só que quando a iniquidade chega na narina, Deus dá um basta. Ele é longânimo, mas tudo tem um tempo. A Bíblia lá em Apocalipse, Deus vai dizer: e dei-lhe tempo para que se arrependessem da sua prostituição, das suas más obras. Mas não se arrependeram. Então Deus resolve dar um basta. Só que quando Deus vai fazer esse julgamento, Ele não manda um julgamento
exterminando a raça humana. Ele não manda um julgamento fazendo com que o homem entre em extinção, mas ele manda um juízo de forma que a terra seja limpa novamente. Porque lá em Lucas 9, capítulo 6, vai dizer que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Deus poderia acabar com todo mundo, mas ele resolveu preservar uma casa, preservar uma família, um remanescente. Por que que Deus fez isso? Porque a intenção do Senhor não é destruir o homem. A intenção do Senhor é limpar os nossos corações dos nossos atos pecaminosos e nos preservar a sua imagem e a sua semelhança. E aí nós chegamos em Noé. Porque a Bíblia vai dizer no versículo 8 de Gênesis capítulo 6 que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E aí eu fiz uma pergunta: como é que uma pessoa, sabendo que Deus vai destruir tudo, encontra graça? Acha bom? Essa graça de salvação que Noé conseguiu encontrar diante de Deus, ele só achou por causa das atitudes dele, que está escrito lá no versículo 9 de Gênesis capítulo 6, onde diz: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E quando nós vemos andava com Deus, a Bíblia só cita que 2 pessoas andou com Deus. Uma delas foi Enoque, e Enoque Deus tomou para si, e a outra foi Noé, que Deus salvou da destruição do mundo. Então nós percebemos que todas as vezes que nós nos esforçamos para andar com Deus, em obedecer a sua palavra, nós vamos conseguir encontrar graça aos olhos do Senhor. O Senhor vai nos livrar do tempo mau, do período ruim, nos livrar do juízo. Então nós vamos olhar um pouquinho para Noé. O nome Noé significa descanso, repouso. Porque se nós queremos encontrar graça aos olhos do Senhor, nós temos que caminhar como Noé caminhou. Então, se Noé significa repouso, descanso, e repouso é o mesmo que tranquilidade de espírito, isso nos faz entender que Noé era uma pessoa que repousava no Senhor. Era uma pessoa que descansava no Senhor. E se ele era uma pessoa que descansava no Senhor, como nós imaginamos que seria o perfil de Noé? Noé seria uma pessoa agitada, incrédula, aflita, ansiosa, briguenta, que só criava contendas? Não, Noé era uma pessoa mansa de espírito. Ele tinha tranquilidade no espírito, porque ele confiava em Deus. E como é que nós repousamos no Senhor da maneira que Noé repousava? Mateus capítulo 11, 29, o pastor já até adiantou um pouquinho hoje, diz assim: tomai, Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Cada vez que Noé ouvia a voz de Deus, Noé aprendia do Senhor. Noé dava ouvidos à palavra do Senhor. E isso fez com que ele confiasse no trabalhar de Deus na vida dele de uma tal maneira que ele
descansava, ele repousava, ele não se preocupava com as outras coisas, porque ele tinha certeza que no tempo certo e na hora certa, o Senhor ia agir na vida dele. Ele não olhava para as circunstâncias, mas ele olhava para o Senhor. Lá em Lucas, capítulo 12, o verso do 29 ao 31, Jesus vai dizer assim: não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Noé sabia que tudo aquilo que ele precisava estava em Deus e que se ele estivesse com Deus, ele não precisaria se preocupar com as demais coisas, porque ele sabia que Deus o sustentaria. Quando nós olhamos para o mundo hoje, a economia, comércio fechado, todo mundo vê o caos se instalando e começa a se desesperar. Mas aquele que confia no Senhor não tem o que temer, porque Deus vai suprir as necessidades. Quando o povo caminhou por 40 anos no deserto, sozinho, o povo tinha fome, Deus fazia chover o maná, o pão para eles comerem. O povo tinha sede, Deus tirava a água da rocha, transformava a água amarga em água doce para beber. O povo tinha frio, Deus mandava a coluna de fogo à noite para espantar os animais do deserto e para aquecer o povo. Durante o dia, Deus mandava nuvem para cobrir o povo do sol escaldante do deserto. Quando o povo quis carne, Deus mandou as codornizes. O sapato cresceu no pé, a roupa não envelheceu no corpo. Deus sustentou o povo durante os 40 anos. Davi, certa feita, disse: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando nós repousamos em Deus, nós mostramos para Ele que nós confiamos no mover dEle nas nossas vidas. E Ele nos sustenta nas nossas necessidades. Ele não deixa faltar nada. Mas aí Deus, então, Ele vai apenas comunicar Noé sobre um juízo que seria derramado sobre a terra. Ele só fala assim: Noé, eu vou acabar com tudo que tem na terra, todo homem, todo animal, toda planta. Ele não falou para Noé que Noé seria salvo. Só que mesmo assim, diante do anúncio da destruição, sem saber que seria salvo, Noé encontrou graça. E o que é a graça? A graça, ela é um favor imerecido. Para Noé poder ter recebido a graça de Deus, é porque Noé sabia reconhecer os seus pecados. Cada vez que nós pecamos e reconhecemos os nossos pecados, nos humilhamos diante de Deus, nos arrependemos da nossa prática errada e nós pedimos perdão ao Senhor, a graça dele nos perdoa, a graça dele nos redime, a graça dele é que nos salva. Porque lá em Romanos capítulo 5 vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
E como é que nós somos convencidos do nosso pecado? João 16 vai dizer que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, é que foi enviado à terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, todas as vezes que o Espírito Santo de Deus nos visita, nos dando uma convicção do pecado, nos corrigindo mediante a palavra de Deus, nós podemos ver a graça de Deus sobre nós. Porque quando nós olhamos para a nossa natureza pecadora, para a nossa humanidade, para as nossas imperfeições e limitações, nós entendemos que nós merecíamos o inferno logo de cara. Mas o Senhor Jesus vem, nos aceita, derrama sobre nós os favores que nós não merecemos e nos purifica, nos lava, nos restaura. Noé, ele só encontrou graça porque ele não teve medo de reconhecer que ele pecava e porque ele se esforçava para obedecer a Deus. E aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas vão dizer: então eu vou fazer tal coisa e depois é só eu pedir perdão que tá tudo certo. Não, nós não podemos brincar com a graça de Deus. Romanos capítulo 6, do verso 11 ao verso 15, vai dizer assim: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências, ou seja, em suas vontades. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, ou seja, não cometa aquele erro sabendo que é errado, planejando errar. Eu sei que a palavra me ensina que eu não devo fazer, mas eu planejo fazer mesmo assim. E aí o texto vai continuar dizendo: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí ele vai fazer uma pergunta: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ou seja, eu vou continuar pecando, planejando o pecado só porque eu tenho a graça de Deus que me cobre, que me restaura e que me perdoa? E aí ele mesmo vai responder: de modo nenhum. A graça de Deus, ela é um seguro que Deus deixou para as nossas vidas, para nos cobrir durante os acidentes de percurso, onde nós transgredimos a palavra de Deus sem a premeditação, sem o planejamento. A graça, ela vai servir para cobrir os desvios que nós não planejamos, que nós não maquinamos. Porque quando nós maquinamos o mal, quando nós planejamos o mal, nós nos tornamos a geração dos dias de Noé, a geração má e perversa, com os pensamentos maus continuamente. Quando nós nos acidentamos propositalmente, nós nos tornamos pessoas levianas, pessoas imprudentes. E quando nós olhamos para o exemplo de Noé, nós vemos que Noé andou com Deus. E quando nós andamos com Deus, nós nos esforçamos para caminhar em comunhão com a palavra dele.
E aí a graça existe para tornar esse fardo, para tornar essa caminhada leve e suave, para deixar o nosso fardo leve e suave. Usar a graça da maneira errada nos torna pessoas iníquas. E aí o que nós receberemos do céu e de Deus será juízo e não graça. Porque Hebreus capítulo 10, do verso 26 ao 27, vai dizer: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus e nós não nos arrependemos, ou que nós planejamos executar a desobediência, fazer aquilo que a palavra ensina que é errado depois de sermos instruídos, o que nós recebemos é juízo. Mas quando nós nos esforçamos para caminhar segundo a palavra de Deus, se eventualmente escorregarmos durante o caminho, nós reconhecermos os nossos erros e nos arrependermos e mudamos, nos convertemos dos nossos maus caminhos, aí a graça do Senhor, ela nos alcança. Hebreus capítulo 11, o versículo 7 vai dizer: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós não estamos vivendo um tempo diferente dos tempos de Noé. Nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida, uma geração distante de Deus, que por mais que frequentem igrejas, profanam a palavra do Senhor. Só que no meio de uma geração corrompida, Deus vai olhar novamente para a terra e Ele vai encontrar um justo, Noé. E Ele vai começar a dar orientações a Noé de como construir uma arca de salvação. Deus vai começar a explicar para Noé o que acontecerá como consequência para quem obedece à palavra de Deus e para quem desobedece à palavra de Deus. Quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós temos um relacionamento com Deus, a salvação do Senhor nos alcança, porque Deus começa a nos ensinar como construir uma arca. Deus então começa a repassar todos os detalhes a Noé, e Noé obedece. Gênesis capítulo 6, o versículo 22 vai dizer: assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Para nós construirmos uma arca de salvação, seja essa arca a nossa vida, a nossa casa ou a nossa igreja, a primeira coisa que nós precisamos é ter fé e obediência à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nunca havia chovido na terra. Quando Deus disse que mandaria chuva a ponto de alagar tudo, Noé, ele creu na palavra do Senhor.
E enquanto ele construía a arca, ele exercia o seu sacerdócio, porque ele anunciava a todos a palavra de Deus. Noé creu na palavra do Senhor e ele obedeceu sem questionar. E enquanto ele cria e obedecia, ele anunciava o juízo e a salvação para todos que estavam à volta dele, para que todos tivessem a chance de serem salvos. Deus falou para Noé que ele mandaria a chuva, mas ele não falou para Noé quando é que a chuva viria. Segundo estudos, a construção da arca levou aproximadamente 120 anos até que a obra ficasse pronta. E Noé, por 120 anos, pregava o fim da humanidade. As pessoas talvez pensassem que Noé fosse louco, porque onde já se viu construir um barco gigante longe do rio por causa de uma chuva que ninguém nunca viu? Loucura! Noé está ficando doido. Só que Noé não olhou para as circunstâncias. Ele obedeceu porque ele creu e ele soube esperar no Senhor. Nós temos que aprender a esperar pelas etapas do trabalhar de Deus nas nossas vidas e a confiar na sua palavra. Se Noé não confiasse na palavra do Senhor, como é que ele esperaria um dilúvio sem nunca ter visto chuva? Porque a Bíblia vai dizer, uns capítulos antes em Gênesis, que era um orvalho que subia da terra que regava as plantas. Não tinha chuva naquela época. Mas Noé creu na palavra de Deus e confiou naquilo que Deus estava falando para ele. Deus, ele vai se revelar ao homem pela sua palavra. Deus deixou a instrução do que é que a gente tem que fazer para salvar a nossa vida e salvar a nossa família. O que vai determinar a nossa vitória é o nosso trabalho e o que nós estamos fazendo com a palavra que Deus nos deu. O Senhor disse: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se você ouvir e obedecer, mas a maldição se você não der ouvidos e desobedecer. Noé, ele ouviu e obedeceu, e com isso ele salvou a sua família, e o mundo todo que não deu ouvidos à voz de Deus foi condenado. Hoje, tudo que o Senhor nos ensina com a sua palavra, se nós colocarmos em prática, nós trabalhamos para a salvação da nossa família e de todos aqueles que estão à nossa volta e que estão dando ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Quando nós olhamos para o arrebatamento, por exemplo, o arrebatamento da igreja é um acontecimento como as chuvas nos tempos de Noé. Ninguém nunca viu o arrebatamento, assim como naquela época ninguém nunca tinha visto a chuva. Mas Deus disse que ele vai acontecer. E o nosso sacerdócio é fazer da nossa igreja e da nossa casa uma arca de salvação. E enquanto nós construímos essa arca, nós devemos anunciar a toda criatura a palavra que o Senhor nos tem revelado, para que todos tenham a chance de entrar na arca antes que a porta se feche. E essa construção, ela não é uma tarefa fácil, porque ela demanda de cada um de nós
abrirmos mão de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitos lugares, para nós fazermos somente a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Noé provavelmente foi taxado de muitas coisas, foi abandonado por muitas pessoas porque ele estava fazendo aquilo que Deus queria. Mas qual foi a recompensa de Noé por ter dado ouvidos à voz de Deus e obedecido? A salvação da sua vida e da sua família. Mateus capítulo 24, do verso 37 ao 39, vai dizer assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé. Lembrando que essa geração má e perversa, ela só existiu por causa da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, por causa de um julgo desigual com o infiel. Todas as vezes que nós fazemos aliança com aqueles que não fazem a vontade de Deus, o fruto dessa unidade, o fruto dessa aliança será um valente, ou seja, será um fruto mau e perverso. A Bíblia vai dizer que mal todos nós somos. O Senhor Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, mal todos nós somos, porque todos nós transgredimos em algum momento a palavra de Deus e nós ferimos o Senhor Jesus. Lembra quando o profeta disse que ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pela nossa iniquidade? Mas a perversidade, ela é a representação da iniquidade. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós rejeitamos a palavra de Deus, a verdade de Deus, nós nos tornamos pessoas perversas. E aí nós passamos a moer o Senhor Jesus, porque nós começamos a agir como os valentes que blasfemam do Espírito Santo, porque todas as vezes que o Espírito vem com a verdade do Senhor e nós rejeitamos a verdade, a palavra do Senhor, é como se nós estivéssemos dizendo que o Espírito, ele é mentiroso. Então, os frutos dessa natureza má e perversa vão ser os pensamentos maus continuamente. E quando os pensamentos são dessa forma, o Espírito Santo, ele não vai ficar contendendo conosco. Lembra lá em Apocalipse o texto que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Espírito Santo não age por força e violência. Ele fica lá batendo na porta, nos ensinando. Ele não fica contendendo. Nos dias de Noé chegou um tempo em que o Senhor disse: chega, o meu Espírito não contenderá mais com o homem. O Espírito Santo não vai ficar contendendo conosco para sempre. Quando nós pensamos assim, rejeitando a palavra do Senhor, se nós não ouvirmos o que o Espírito diz, nós nunca encontraremos graça aos olhos do Senhor, porque nós nunca seremos convencidos do pecado, da justiça
e do juízo. Então que saiamos daqui nessa noite fazendo uma reflexão daquilo que estamos sendo diante de Deus e da maneira como nós estamos servindo a Ele. E se porventura estivermos servindo da maneira errada, equivocada, que nós venhamos nos arrepender dos maus caminhos, aceitar a palavra do Senhor, porque nós sabemos que elas nos conduzirá para dentro da arca de salvação, para onde existe vida e vida em abundância. Então busquemos sempre ser como Noé foi. Vamos sempre ouvir aquilo que o Senhor está falando na sua palavra. Vamos sempre obedecer à voz de Deus, nos esforçando cada vez mais para perseverar no propósito pelo qual o Senhor nos chamou, para que quando essa arca estiver pronta, nós possamos ficar do lado de dentro e escapar do juízo que vai condenar o mundo e assim alcançarmos a salvação das nossas almas. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus.